Fala minha gente, eu sou o Rafael Manga, conselheiro do Lodum e ex-aluno da Escola Lodum. E em nosso segundo episódio nós vamos tratar sobre o racismo através da música Olodum Alicerce Negro. Eu sou João Jorge, sou presidente do Lodum, eu sou advogado e tenho produzido culturalmente música, shows, arte, principalmente a ideologia do panafricanismo que está no Lodum, por lutar contra o racismo, por igualdade e pela consciência da afrodiáspora, a luta contra o racismo, a luta contra o apartheid e a luta por igualdade, por desenvolvimento. Então, na realidade, assim, a gente, além de fazer carnaval, nos anos 80 se preocupou muito em focar em criar uma base, um alicerce, um patamar de que nos próximos 50 anos, 60 anos, a partir da poesia, da música, se pudesse falar das coisas. É esse o cenário que surge a música Alicerce Negro. Final dos anos 80, nós temos ali em 88 a Constituição Nova do Brasil, temos ali o prenúncio da libertação de Nelson Mandela e temos ali também a própria luta do Pelourinho para sobreviver num ambiente hostil. Então o compositor, ele junto com o intérprete, que depois foi João, começa a tratar um pouco de como o Lodum seria esse alicerce para a luta contra o racismo. E ele vai detalhando, vai fazendo na realidade um desenho do sofrimento que teve no Pelourinho, do sofrimento da população negra e a luta contra o apartheid. E ele vai descrevendo as bases da teoria do Lodum nos anos 80, uma teoria multirracial, multirreligiosa, contemporânea e, ao mesmo tempo, provocadora. Na realidade, assim, é como se fosse o Olodum idôneo. O que quer dizer o Olodum idôneo? Quer dizer que o Olodum deveria ser respeitado por suas qualidades, por suas afirmações, por suas coisas afirmativas. Então, eu sou do Pelô, a negra cor, que sofreu no Pelô, místico movimento negro em Salvador. Que coisa era essa? Poderia levar para algum lugar e podia não acontecer nada. Ele estava profetizando nessa música Alicerce Negro. O racismo naquele momento era tão forte quanto hoje. Só que tinha poucos atores lutando contra o racismo em Salvador, no Brasil e na Bahia, com a dignidade, com o alcance que o Lodum tinha. Então, essa música ela foi uma das mais cantadas no Lodum em todos os tempos, porque ela tem um discurso muito próprio da luta por igualdade e contra o abismo que o racismo coloca na sociedade. E ela vai terminando falando um pouco de que tudo isso era um movimento místico, um movimento de fé e que, ao mesmo tempo, era a base do que o Lodum poderia ser em 2021. Hoje eu olho para essa música e vejo ela como um desenho, e uma coreografia na parede, um quadro na memória, de como a luta do Lodum contra o racismo trouxe a Revolta dos Búzios, trouxe a figura de Mandela para junto da gente, trouxe a figura de Alpha Blondy, Jimmy Cliff, Spike Lee, trouxe esse panafricanismo das cores, verde, amarelo, vermelho, branco e preto que nós usamos, e um princípio de igualdade que só foi aplicado em um lugar do mundo, na República Sul-Africana, justamente porque a música é feita em 88 e a partir de 91 o apartheid começa a ser desmontado. A música praticamente profetizou o final do apartheid, praticamente insinuou que Mandela sairia da cadeia e depois seria presidente da África do Sul. Então ele estava ali num momento de transição. A gente tinha falado antes do sofrimento da população negra, o negro que apanha, que sofre, que recebe chicatadas, mas de 87 em diante o Lodum já não queria mais falar disso. Queria plantar as sementes, as bases, a laje, o chão de um novo palácio, de um novo templo. E a música caiu como uma luva, descrevendo a realidade do Pelourinho, a realidade ainda dura, descrevendo o apartheid ainda duro, Mandela ainda preso, mas também projetando para o futuro. Se lutarmos, vamos construir novas coisas. E isso aconteceu na realidade, no Pelourinho, com o Lodum, com Mandela e com a África do Sul. Nesse episódio da série Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, nós vamos analisar a letra da música Olodum Alicerce Negro, dos compositores Carlos e Adailton. Eles se comprometem com a promoção da cultura negra em suas composições.
A proposta visa contribuir com conteúdo para os profissionais de educação na abordagem à diversidade étnico-cultural, tendo como estratégia musical as letras das canções do Olodum como ferramenta de fortalecimento de identidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a Lei 11.645/08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. Então, a Alicerce Negro é uma música mais antiga, ela foi gravada anteriormente só com percussão, e agora a gente inseriu o violão e esses instrumentos que são mais novos, que são os instrumentos de fácil acesso para o público que vai estar assistindo. Então, ela é uma música que fala de alguma forma sobre a questão do negro, na sua base social, e harmonicamente a gente seguiu ela num tema mais voltado para o samba reggae. Olodum, Alicerce Negro. A nossa criação musical, ela partia sempre da letra das músicas. Então, o título da música, no caso Olodum, Alicerce Negro, nós perguntamos para ele o que é Olodum. Olodum é uma banda percussiva. E esse alicerce está focado aonde? Está focado nos instrumentos graves do Olodum. É ali que está todo o segredo, onde faz o ginga, onde dá a base para que os outros instrumentos agudos até sobressaia. É fazer essa base soar. E enfatizamos bastante essa parte da percussão, que foi os graves. A expressão de se expandiu pelo Brasil, pelo mundo, virou um pujante lutador, um temedor, porque já naquele período a gente tinha problemas da violência policial contra a gente, tinha problema com racismo, e o Olodum era ainda um bloco pobre, um bloco do Marcial Pelourinho, e estava começando a conquistar parceiros em todo o mundo. A luta pela igualdade que o Olodum falava, proclamava, afirmava, tornou o Olodum um lutador incrível nos anos 80. Eu diria que nós éramos, na realidade, os novos gladiadores da negritude. Então, à medida que ingleses, franceses, argentinos, artistas, nesse período que o Gonçalves veio à Bahia pela primeira vez, em 88, tornam o Olodum um ator internacional, mas no gueto, na favela do Marcial Pelourinho, o poeta fez assim, olha, está conquistando o mundo com essa luta. Ele é um lutador excepcional, por isso pujante lutador. E, ao mesmo tempo, mostra que há uma coerência em não ter medo da dor. Mesmo com a dor da violência policial, do estigma de ser do brega, de uma zona socialmente discriminada e com racismo em cima, o Olodum foi se formando um gladiador à altura do enfrentamento que o racismo tem que ter no Brasil. Algo maior, algo grande, algo universal, algo colorido, algo de homens e mulheres. Entendeu? Então, por isso, essa expressão aí, que vem depois de uma frase que fala da hora H e do dia D. Então, o compositor, ele é mais agressivo ainda. Ele diz, olha, está chegando a hora H, vai se ter o dia D. Para quê? Para a luta contra o racismo. Ele, às vezes, foi subjetivo, mas ele foi muito explícito no que queria dizer. O Olodum é o alicerce da luta contra o racismo. O Olodum é o alicerce da luta contra o apartheid. O Olodum é a base da não violência e do chamado multiculturalismo. Ele, provavelmente com alguma erudição, pegou exemplos mundiais. Olha, vai ter a hora H aí, vai ter o dia D. Pujante lutador, né? A gente não vê muito isso na poesia brasileira, na poesia de samba do Rio de Janeiro ou na poesia baiana. Ele foi, na realidade, iluminando as frases, até o título da música, que para aquela época não seria normal. E o Olodum Alicerce Negro, ela se baseia principalmente por ser uma música diferente de todas essas outras, mas ser de uma poesia extremamente rica. Então, Adailton e Carlos fizeram, na realidade, uma composição mística, para além daquele momento. Os compositores, Carlos e Adailton, estavam iluminados ao falar desse tema e tratar dessas frases que estão na música. Pujante lutador, lutador anti-apartheid, hora H, dia D, e ao mesmo tempo falar de uma fase mítica, de que o movimento místico do Olodum iria trazer benefícios. Isso demonstra que tanto Carlos como Adailton, eles vivenciaram aquilo, fizeram a fotografia e transcreveram ali aquilo que eles estavam vendo, das passeatas, dos protestos, das manifestações, da luta pela Constituição, de colocar em tudo apartheid não. Então, na realidade, eles traduziram um momento rico, que foi o que antecede os anos 90.
Nos anos 80 é o período da primeira fase do Olodum. Que o Olodum é criado, sai, não sai, vai da pobreza à riqueza. Então eles antecedem os anos 90, que é o anos de muita dificuldade e ao mesmo tempo de muitas coisas boas. A metodologia ativa, no caso a educação maker, que é a verdadeira mão na massa, é onde o estudante ele utiliza as práticas para refletir sobre o seu fazer musical. E estamos abrindo mão também de uma questão das propriedades do som, que é a altura que aborda o som grave, o som médio e o som agudo. Neste caso aqui, vamos falar da caixa, tarol, caixa, que tem um som agudo. E demos a ideia para a aluna, o instrumento que ela toca é a caixa. Então a gente falou, através do material alternativo, você vai buscar a sonoridade da caixa mais próximo da caixa que você conseguir. Ela vai tentar demonstrar para vocês como foi que ela fez para conseguir esse instrumento. Bom, como costumamos brincar que a caixa ela é o brilho da banda. E para aproximar um pouquinho do instrumento, eu utilizei uma forma de pizza, que a gente costuma ter dentro de casa, e alguns grãos de milho de pipoca para dar justamente esse brilho, esse vibrado da esteira do instrumento original. O som da caixa é mais ou menos isso, o brilho que ela fala é esse aqui, ó, ouçam o som. No caso da forma, fica mais ou menos assim. Vamos tentar fazer aqui e lá, vocês verem a diferença de um para outro, a proximidade. Vale lembrar que muitas canções já tiveram diversas análises e diferentes interpretações. A música em questão apresenta um ponto de vista, uma opinião inerente dos autores sobre a realidade do bairro e seus moradores. A proposta não é interpretá-la aos rigores acadêmicos, mas analisar o conteúdo em cada música, que é a cultura enquanto expressão de origem, história, cotidiano e momento político, vivenciado pela população negra do Maciel Pelourinho em seu tempo. Para compreender o engajamento do Olodum na luta contra o racismo no Brasil, é de fundamental importância entender a música como ferramenta política que questiona, enfrenta e dá voz a quem precisa. A música faz referência à figura do Olodum como base da cultura negra, sentimento de pertencimento e capacidade de representação. A canção Olodum Alicerce Negro dos compositores Carlos e Adailton foi gravada em 1989 e está no álbum Do Nordeste do Saara ao Nordeste Brasileiro. Neste verso existe um sentimento de pertencimento com capacidade de representação. Sim, ele tem razão em sua luta contra o racismo e os direitos iguais. Nesta representação, o negro resiste e luta até o fim, assim como o Olodum, influenciado por Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu, que lutaram contra o apartheid. Nesta segunda estrofe, os compositores afirmam que os negros vencerão, indicando que suas vidas sempre estiveram atreladas à luta e à resistência através da cultura afrodescendente. A poesia afirma que é necessário se engajar e lutar contra a opressão, seja qual for o dia ou a hora. O Olodum conta sua história de resistência e identidade negra através de suas músicas, colocando essa verdade na voz do povo. O trecho marca a importância e as conquistas do Olodum pelo mundo, levando em sua bagagem a cultura negra baiana, apesar do preconceito e a discriminação racial. A canção finaliza revelando o Olodum como protagonista no movimento negro, símbolo de paz e resistência na luta contra o racismo. Olodum idôneo, pois tem razão. Os negros não vivem em vão, cantem apartheid não, pois vencerá a negra cor, pois teme a dor, que sofreu não pelou. Olodum alicerce da cultura afro-negra, preconceito não, pois a razão. Temos que lutar contra a opressão.
na hora H, no dia D. Somos negros e temos que vencer. E o que passou rolou do pelourinho que ioiô, que passa envolvendo a massa cantar. E o que passou rolou do pelourinho que ioiô, passa envolvendo a massa cantar. No pelourinho o Olodum se expandiu, levou cultura da Bahia ao Brasil, pois teme a dor, pujante lutador, místico movimento negro em Salvador, refletindo paz e quer mais e mais a toda a nação que diz assim. E o que passou rolou no pelourinho que ioiô, passa envolvendo a massa cantar. E o que passou rolou do pelourinho que ioiô, quer passar envolvendo a massa cantar. O projeto Aprendendo e Ensinando Antigas Lições tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.